inspeção que a diretoria aprovou aqui, que já tem praticamente 50% dele concluído. E aí tem uma avaliação da área, juntamente com a inspeção, em que eu acho que é importante que a diretoria colegiada tome conhecimento e possa, inclusive, se manifestar a respeito disso. Hoje, nós temos 20 fabricantes de próteses mamárias, com 49 importadores. Desses 49 importadores. Dos 20 fabricantes de próteses mamárias, 2 são brasileiros, 2 são fabricantes nacionais. Dos 18 internacionais, nós já realizamos 8 inspeções nas plantas internacionais. Tem mais 5 programadas para o mês de abril e 5 fabricantes ainda não se manifestaram. Desses 8 que foram inspecionados, 3 foram avaliados pela equipe com um sistema de qualidade do seu processo fabril robusto e que há possibilidade, a sugestão da equipe de deliberação para a certificação de boas práticas de fabricação. Desses 8 ainda, esses 3, a gente tem mais 5 que estão em processo de avaliação e 4 deles há já um consenso de que existe a necessidade de entrar em exigência para que os fabricantes façam sua adequação do seu sistema da qualidade e que aí depois a equipe da área de inspeção em conjunto com a TPS possa verificar se há possibilidade ou não de fazer a publicação da certificação de boas práticas. Do universo de quantos? 9 já inspecionados? 8 já inspecionados. 3 com indicação, a tendência é bloqueio. Certo. E o restante? A finalização da inspeção dele aconteceu na sexta-feira passada, mas a gente ainda está sobre análise, a gente não tem a finalização do relatório, então não tem como informar. Outros 4 vão entrar em exigência, a deliberação da equipe aqui entra em exigência para a adequação do sistema da qualidade dos fabricantes e aí posterior avaliação uma possível certificação da planta. Já, deixa eu resumir então. Nós temos 3 fabricantes que já têm certificação de boas práticas. 2 brasileiros, um no Rio de Janeiro, um no Paraná, e um laboratório na França. Eles já foram inspecionados pela Anvisa, foram de novo agora e não tem problema, mas eles já têm certificados de boas práticas de fabricação. Foram inspecionadas 8 outras fábricas nesse período agora por decisão da diretoria. Dessas 8, já foram avaliados 7 relatórios. 3 devem receber a certificação de boas práticas de fabricação porque não apresentaram nenhuma inconformidade, nenhum problema durante a inspeção. Outras 4, as equipes que foram inspecionadas detectaram problemas que precisam ser resolvidos antes de uma certificação, de uma possível certificação. O outro foi inspecionado, mas a inspeção terminou agora sexta-feira. Tem outras fábricas que já pediram a certificação e serão inspecionadas agora no mês de abril, e tem um conjunto de fábricas que sequer pediram a certificação de boas práticas de fabricação. Então, a situação, no momento, é uma situação onde a Anvisa já tem condições de certificar com boas práticas os 2 fabricantes brasileiros e um outro que já foi inspecionado 2 vezes, uma na certificação e outra no processo agora, e das inspeções que foram feitas, devem outras 3 fábricas serem certificadas. Então, nós teremos, provavelmente ao longo da semana que vem, que esses certificados devem ser publicados, até pediria que a área de inspeção pudesse também tratar com você depois a questão da publicação. Nós teremos, então, 6 fábricas certificadas. Tem uma que está terminando a análise que pode ser ou não certificada. Pode ser que venha a existir 7 fábricas certificadas. Aí nós já temos 4 que foram inspecionadas que não têm condições de receber a certificação agora. A proposição da área
é que a diretoria colegiada adote uma posição agora, delimitando a possibilidade de importação e de comércio às empresas que têm certificação de boas práticas. Por quê? Também de nada vai adiantar a certificação do INEP se as fábricas que forem inspecionadas pela Anvisa não têm certificação de boas práticas. Não há sentido a Anvisa permitir a entrada no país ou o comércio de plantas que ou já foram inspecionadas e não obtiveram a certificação ou que não tenham solicitado a certificação, né? Porque nessas ocasiões nós não temos a segurança necessária para a permissão que o produto esteja no mercado. Depois disso aqui entra o INEP. O INEP vai fazer a certificação da produção, um monitoramento contínuo da produção pela certificação do produtor ou pela certificação do produto. Então, a questão agora para frente é a seguinte: nós precisamos separar quem tem certificado de boas práticas de quem não tem. No meu entendimento, impedir a importação e o uso daqueles implantes que são oriundos de fábricas que foram inspecionadas e não têm regularidade suficiente para serem certificadas ou não pediram as certificações, né? E depois, agora, saindo a regra do INEP, chamar os organismos certificadores, os 2, os 4 laboratórios e as empresas que têm certificados para verificar como elas estão se organizando nessa relação que será entre as empresas e os laboratórios certificadores. Alguma questão adicional? Não, a ideia desse cenário que você apresentou é a gente conseguir monitorar o mercado em toda a sua cadeia produtiva. Considerando que a gente vai ter um leque de empresas que poderão comercializar o seu produto, porque nós já inspecionamos, já verificamos o seu sistema da qualidade, verificamos que é robusto, que não é uma única empresa, que mesmo dentro do território nacional nós não temos um só fabricante, então não decorreria de um monopólio de venda de produto, e que nos próximos dias nós teremos mais de 50% das plantas certificadas, né, ou seja, atualmente 70% do total das plantas já avaliadas, que a gente consiga ir acompanhando esse sinal do mercado e monitorando as condições de segurança desse produto comercializado no mercado. Então, para a manifestação dos diretores e dos demais que queiram usar a palavra. Jaime, por favor. Jaime. Eu quero algumas observações, tá? Nós vamos estar pautados aqui no item 1.13 da nossa pauta como uniforme. Sim. Eu estou encarando isso como uniforme. Então, sem conteúdo deliberativo, eu não vou deliberar sobre isso nessa reunião, mas se a proposta for de deliberação, eu gostaria de olhar com mais profundidade esse processo, eu gostaria de pedir. Um outro ponto importante também diz respeito ao seguinte: na RDC 16, se eu não me engano, em algumas das minutas que apareceram, em algumas das minutas que circularam, havia uma proposta de condicionar a importação de produtos já registrados à certificação. Ou talvez essa proposta tenha aparecido, inclusive, naquelas ações iniciais que a gente estava tomando em relação às próteses, não é? E naquela ocasião eu lembro que isso foi pautado na diretoria colegiada e não foi bem sucedido o tema. Nós optamos até por uma estratégia alternativa a essa questão da certificação. Eu tenho a impressão que a gente precisa, em relação às PICs, em relação a essas próteses, ter um mapeamento mais completo das alternativas regulatórias que a gente tem a respeito da entrada desses produtos no país, né? Porque, por ocasião da RDC 16, quando foi aprovada, nós tínhamos a impressão de que a condição para a entrada desses produtos no país seria a certificação do INEP, não é? E que isso nada tinha a ver com a certificação de boas práticas procedidas pela Anvisa.
uma vez que os produtos estão registrados. Então, a minha proposta é que, em relação a esse ponto específico, o informe esteja dado e que eu e outros diretores, se tiverem interesse também, tenham a condição de verificar, aprofundar no exame desse tema, de forma a avaliar se essa é de fato a melhor alternativa regulatória para tratar a questão da importação de próteses de silicone. Genô? Não, como informe, eu acho que estou bem esclarecido, ficou bem detalhado. Eu só queria dar uma sugestão, que é o seguinte, que houve uma certa confusão na última vez que a gente soltou a RDC, porque o pessoal nosso que cuida dos produtos que entram a certos países ficou em dúvida, né? Tiveram que fazer uma reunião com vocês. Eu acho que isso fica ruim exatamente pela inconsistência de informação que sai daqui, nosso, da área técnica, com o pessoal que está trabalhando. Porque lá chega, lá tem que decidir. Então, eu só quero dar uma sugestão da gente tomar bastante cuidado para fazer qualquer ação que tiver repercussão na importação dos produtos que vai entrar, que é o pessoal da área que cuida disso, da área de porta, aeroporto, fronteira, sejam chamados para participar dessa decisão e orientar o pessoal que tem que fazer anuência nos portos e nos aeroportos do Brasil. Mas de resto a informação está boa. Só esclarecer, Jair, são vários processos, não tem um processo sobre esse tema. A questão aqui, a RDC 16 está concluso, o processo já está arquivado, ela já está vigindo e os efeitos dela já estão valendo. As pessoas estavam esperando a decisão do INEP para a publicação do RAC, vai ser publicado nos próximos dias, já indicando 2 organismos certificadores e 4 laboratórios. E aí se estabelece uma relação entre as empresas e esses laboratórios e certificadores para, a partir daí, fazer o trabalho. E a RDC 16 ela é clara em dizer que só poderão ser importados produtos que tenham passado pela certificação nos termos da RDC 16 e agora na complementação do INEP. Quanto a isso, nada muda. A questão que está se colocando agora é que nós mesmos aqui na diretoria colegiada determinamos a prioridade para a inspeção dessas fábricas. Isso está sendo cumprido, já foram inspecionadas 8, outras 5 ou 4 serão inspecionadas agora em abril, que já tem inclusive a aprovação da diretoria colegiada do cronograma da inspeção. A questão que está colocada agora é o procedimento que a diretoria da Anvisa vai determinar a partir do momento em que a equipe de inspeção foi à fábrica e identificou que ela não tem condições de ser certificada com boas práticas de fabricação. A certificação do INEP, ela é uma certificação de sobreposição, isso sempre ficou muito claro. Ela é um adicional de controle da Anvisa sobre a entrada do material ou a disponibilização do material para uso. A questão é que a certificação de boas práticas, ela autoriza ou não a produção. Então, nós já temos fábricas inspecionadas em que se identificaram problemas que não permitem a concessão do certificado de boas práticas de fabricação. Eu não estou propondo que se delibere aqui. Estou dizendo apenas que na inexistência de certificação de boas práticas de fabricação, nós ficamos numa situação de fragilidade muito grande. Não é que nós vamos continuar permitindo que um produto entre no país se a fábrica, segundo a inspeção da própria Anvisa, não teria todas as condições para receber a certificação de boas práticas de fabricação. Esse é um tema que a diretoria vai ter de resolver, a gerência geral de produtos para a saúde vai trazer esse tema para a diretoria colegiada. E assim que trouxer, nós teremos que dar uma decisão e encaminhar para a área o procedimento, tanto para a área de registro, quanto para a área de portos, aeroportos e fronteiras que cuida da importação do material. Essa é a questão. Eu não tenho dúvida nenhuma de se foi verificado algum problema lá fora em relação à fabricação das PICs. Nós não precisamos nem tratar em termos de certificação. Na verdade, identificado pela equipe de inspeção que existe algum motivo
que justifique a suspensão cautelar da implantação das próteses para o país, é só a suspensão sugerir a emissão de uma resolução especial e que a importação fica absolutamente suspensa. O que a gente não pode é definir, sem vislumbrar outros tipos de alternativa, o condicionamento da importação à emissão da CVPF. É esse o ponto. Nós temos absolutamente nas mãos já os instrumentos para suspender qualquer importação, independentemente de condicionar a importação a CVPF ou não. É só a equipe de inspeção que fez a inspeção lá fora, como ocorre no caso de medicamentos, como ocorre no caso de qualquer outro produto sujeito à vigilância sanitária, sugerir no relatório, de acordo com a inspeção que foi verificada lá, a suspensão da exportação. Isso ocorre de forma cautelar, independentemente da questão envolvendo certificação ou não. Entendi, já. Acho que nós vamos ter que trabalhar sobre o conceito que se, nesse caso, se não é possível certificar a produção, é porque há algum motivo que seja relevante. Né? Eu acho que essa é a questão. Nós estamos falando a mesma coisa com abordagens diferentes. Quando eu digo se há regularidade para a fabricação que permite a certificação, significa que a inspeção foi feita e não se detectou nenhum problema. Para aquelas fábricas que não vão obter a certificação, a não obtenção é vinculada a algum problema que está detectado lá e que, portanto, impede, no meu entendimento, a emissão do certificado e, por consequência ou não, a importação do produto. Mas a ideia é que esses relatórios se concluam e essa situação vai ser demandada à diretoria colegiada também. Eu acho importante que tenha para a diretoria colegiada como item de pauta para a deliberação, e é importante também lembrar que nem todas as vezes que nós fazemos uma inspeção internacional em que a planta não é certificada, isso necessariamente acarreta a suspensão das importações. Certo? Nós vamos ter que discutir se a aplicação desse conceito para as PIPs serve para outras, para as próteses, serve para outras situações também. Porque a equipe de inspeção às vezes não faz a certificação, ou cancela a certificação, mas mesmo assim não encontra motivos para suspender de imediato a importação do produto. Então a gente tem que considerar isso como uma política geral da agência, muito mais do que um caso específico de produtos importados que tiveram problema. Só complementar, só então, esclarecendo, a decisão de suspensão não é feita pela equipe que fez a inspeção. Ela sugere ou não o deferimento do certificado de boas práticas. A decisão da suspensão parte da avaliação do gerente geral, seja da área de inspeção, ou seja da área de tecnologia de produtos para a saúde, frente a um contexto, que é isso que você está dizendo aqui, frente a um contexto sanitário, e aí a avaliação do risco, da potencialidade do risco, do perigo gerado a partir dessa avaliação, denota o resultado de solicitar a suspensão ou não. No caso das próteses de implantes mamários, existe um contexto que envolveu o produto pirofil, onde nós temos uma fraude na produção da matéria-prima, onde nós temos dois fornecedores internacionais somente de matéria-prima. Então, o contexto tem que ser avaliado para a definição da suspensão, que basicamente é algo que você está dizendo, mas ele já existe essa avaliação geral da agência para esse produto, tanto para demais já é definido já nas regras da agência. Não, eu vou só, antes, informar o encaminhamento que nós estamos dando, finalizar esses 8 relatórios de inspeção que as áreas apresentem as sugestões em cada caso, de emissão ou não da certificação e da indicação do problema que leva a não certificação, para que a decisão possa ser tomada. O problema é como nós vamos lidar com aquelas empresas que não pediram a certificação e que ainda não tenham sido inspecionadas, e qual é a alternativa regulatória que nós vamos adotar nesse caso para uma atitude preventiva, para que nós não fiquemos expostos a situações como a fraude da Rofil e da tecnologia.
Eu acho que a questão das empresas que não pediram certificação até era uma questão menor, porque nós podemos sair daqui e fazer inspeção, se nós julgarmos conveniente, fazer inspeção mesmo em empresas que não pediram certificação. Eu acho que a principal questão que a gente vai ter que se debruçar é nós estabelecemos uma medida de controle, uma medida regulatória para a importação de próteses de silicone, que é calcada no sistema da 16 de 2012, certificações do Inmetro. Né? Por que agora nós estamos discutindo uma medida complementar? Pode ser que ela tenha toda a razão de existir, não é? Pode ser que de fato seja necessária uma medida complementar. Agora, a resolução 16 de 2012 é recentíssima, não é? Então a gente tem que ter exatamente, considerar exatamente por que estamos tomando uma nova medida regulatória, sendo que a 16 de 2012 veio para resolver exatamente esse problema. Se eu permitir discordar de você, não é uma medida nova. A decisão da diretoria colegiada de inspecionar todas as fábricas é anterior à publicação da RDC 16. Então era de se esperar que tivesse problemas. O que está acontecendo é que nós estamos identificando problemas. Né? Então nós precisamos ter clareza como é que nós vamos lidar com as empresas que não vão ser certificadas porque tem problemas. Então isso não está sendo tratado adicionalmente. Isso está sendo tratado em cumprimento a uma decisão que antecede a decisão em relação à RDC 16. O que eu estou colocando é, bom, na medida que tem problemas, nós precisamos tomar as medidas sanitárias que já estão previstas. Né? Certamente, as fábricas que não vão ser certificadas, elas não serão por algum problema que, segundo a avaliação da área, vai levar ao impedimento da importação. O que, de um outro lado, pode ser enxergado como o quê? Somente as empresas que têm certificados, que foram inspecionados e estão regulares, é que poderão importar o produto e submeter à análise do INEP. A nova medida regulatória que estou dizendo não é inspeção, a inspeção de fato nós aprovamos e todas as inspeções estão sendo realizadas conforme esse cronograma que você mencionou. Não é. A questão é a sugestão de condicionamento da importação à certificação da empresa. Sendo que nós temos instrumentos claros previstos no 6437 de suspensão cautelar de importações, caso seja verificado qualquer problema que justifique essa importação. Então, a nossa discussão, a nova medida regulatória não diz respeito às inspeções em si, diz respeito a condicionamento de importações. É esse o meu ponto. Não é das inspeções. As inspeções nós aprovamos, elas estão sendo feitas e corretamente feitas porque a circunstância demandava uma ação específica a respeito do setor, a respeito da importação de próteses mamárias. Não é esse meu ponto. Meu ponto é condicionamento de certificação, sendo que a gente possui medidas específicas que podem ser tomadas. De qualquer forma, eu estou entendendo que o tema vai voltar para debate da diretoria colegiada e nessa circunstância a gente vai poder aprofundar todo esse debate. Então, Genor, uma consideração adicional, Joseli. Bom, então, aguarde-se a publicação do INEP, fica aqui a sugestão à GTPS de tão logo tem essa publicação, marcar uma reunião com esses fornecedores e os certificadores para avaliar possíveis dificuldades que possa haver na relação entre eles. E aí, se houver alguma dificuldade, a diretoria colegiada, depois, se for algo da competência da Anvisa resolver, a diretoria pode tratar, discutir e verificar tudo que precisa ser feito. Obrigado, Joselito, e mais uma vez agradecer também as equipes que têm participado dessas inspeções. Passamos ao item 2.1, a consulta pública que dispõe sobre a priorização da análise técnica de petições de registro de medicamentos no âmbito da GGMed. Nós temos uma apresentação que vai ser feita pelo Ricardo Borges, que é gerente de tecnologia farmacêutica da Gerência Geral de Medicamentos. Ricardo. Boa tarde a todos, vou tentar ser breve. Bom,
a gente estabeleceu um procedimento para deixar claro quais seriam os critérios que poderiam levar à priorização de uma análise, uma petição de registro e pós-registro. O objetivo dessa normativa é estabelecer um parâmetro objetivo para a concessão dessas priorizações e as consequências que a gente esperava é que a gente permitisse um acesso mais sério a medicamentos que eram importantes para o SUS, sejam de produtos que eram da lista de insumos estratégicos, da atenção básica, alta complexidade, seja de medicamentos que seriam considerados genéricos e médicos. Essa normativa possibilita uma via de registro de novos medicamentos e aumenta a concorrência, à medida que, quando dou esse registro, tem queda de preço. E a gente dá tratamento diferenciado às solicitações que visam evitar o desabastecimento do mercado. Então, naqueles casos de produtos que têm um único fabricante, cujos pós-registros daquele produto podem ser priorizados de modo a permitir que a população continue tendo acesso a esses medicamentos. Bom, qual é a realidade que nós temos? Em 2007 foram feitas 143 solicitações, 40 foram deferidas priorizações e 103 foram indeferidas. À medida que os anos foram passando, as solicitações de priorização foram ficando cada vez mais frequentes e o nível de deferimento foi aumentando conjuntamente. Então, a norma começou a trazer uma pressão para as áreas de registro, porque de um ano para o outro, o volume de priorizações aumentou consideravelmente. Pra vocês terem uma ideia, quando eu comparo a quantidade de priorizações que foram deferidas com a quantidade de solicitações de registro nos anos entre 2007 e 2011, nós temos inicialmente um volume pequeno de priorizações, 5%, até que em 2010 praticamente um terço de todas as solicitações de registro de genéricos tinham uma priorização deferida. Então, a GGMED em 2010 e 2011 começou a repensar o instrumento que utilizava. Por que teve esse aumento de priorização? Porque nós tínhamos uma redução de tempo para o registro de medicamentos, normalmente eram medicamentos genéricos e médicos ou frutos de PPP, mas o setor regulado começou a entender que era uma porta de disponibilizar produtos que eram de interesse comercial também grande. Então, cada vez mais nós tivemos um aumento dessas priorizações e, com isso, os produtos que não eram priorizados começaram a ter um aumento de análise. E a gente agora está revisando a norma de modo a possibilitar que a gente tenha uma norma que reduza essa quantidade de priorizações deferidas. Então, qual que é o objetivo da atualização da norma? É uma alteração de modo a resultar na priorização de produtos, somente produtos estratégicos. É uma adoção de critérios de pontos de modo a direcionar a priorização para produtos de maior impacto no SUS. Hoje a norma estabelece que se você se enquadra em qualquer um dos parâmetros, você tem o seu produto, a sua priorização aceita. O que isso quer dizer? A gente tem uma lista enorme de produtos que são insumos estratégicos, são mais ou menos 1.200. A gente tem toda a lista de assistência básica à saúde, que também é grande, e dentro da atual situação, a norma está permitindo priorizar tanto o imunossupressor quanto um antipertensivo, um produto para dor, um anti-inflamatório. Então, nós adotamos um piloto em caráter experimental em 2011, que já visava estabelecer quais seriam os parâmetros mais adequados para trabalhar as priorizações. Então, o que a gente fez? Nós utilizamos exatamente os critérios que estão sendo propostos e a gente observou que se a gente mantivesse o perfil de deferimentos que era visto em 2010, em 2011 nós teríamos priorizado 465 produtos. Com o parâmetro que foi utilizado, foram priorizados somente 237. Então, o que a gente observou foi uma redução pela metade desses produtos priorizados e a gente acha que com isso a gente tem uma norma que é mais adequada ao interesse público. Basicamente é essa a proposta. A novidade da proposta é um anexo que vocês tiveram acesso, e nesse anexo a gente estabeleceu critérios de ponto. Então, dessa forma a gente entende que a gente continua facilitando a priorização de produtos de atenção básica,
desde que nós tenhamos outras situações agregadas, do tipo ser um produto que é um insumo estratégico também, um produto que vai ter apresentações fracionadas, de modo a realmente direcionar as priorizações ao que o SUS necessita. Obrigado, Ricardo. Nós temos uma solicitação de manifestação desse item do senhor Henrique Tada, da ANAC. Concedo a palavra ao senhor Henrique por 5 minutos. Quero agradecer mais uma vez a manifestação. O Dr. Ricardo Borges colocou aqui com bastante propriedade o problema de essa questão da priorização. A gente entende perfeitamente que tem uma quantidade muito elevada de análises priorizadas, o efeito de priorização é perdido. Priorização é quando a quantidade tem que ser um pouco menor para poder dar conta sem interferir na rotina de análise dos outros processos. Quando começa a interferir, tem um problema mesmo. Agora, é bastante lamentável, por conta de uma regra que a gente entende que está muito bem delineada, a resolução 28, tem que mexer nela por conta desse motivo, para estreitar mais em produtos como uma regra que eu acho que deveria ser mantido, na nova norma, que seria o primeiro genérico ou similar, de um produto que só tem referência no mercado, isso aí é uma questão de acesso, que vai disponibilizar um produto com preço menor, seja ele esteja na lista de medicamentos, drogas negligenciadas ou orfanosos ou não. Isso é uma questão que vale a pena, porque o Brasil, a gente sabe que tem aí bastante produtos onde só tem referência no mercado, tem 65% apenas, enquanto que em outros países mais desenvolvidos, mais de 80% dos produtos têm o seu genérico. No Brasil ainda tem uma margem ainda a ser ocupada desses produtos, que vai viabilizar aí o acesso a um produto mais barato. Então, é um pedido que a ANAC faz para que seja mantido esse parâmetro de que o primeiro genérico ou similar do produto também continue com priorização de análise. Obrigado. Bom, antes de passar para os leitores, só salientar que é uma proposta de consulta pública por 30 dias e já também abrindo aqui o debate, a participação das pessoas, das entidades, medicamentos genéricos, inéditos e similares inéditos, tanto para a petição de registro quanto para a petição de pós-registro, tem a maior pontuação. A única questão que está colocando é que não se esgota aí, também vai se agregar outras pontuações para poder concluir se eles serão ou não priorizados. Está se fazendo também na proposta aqui uma separação entre genérico e similar, mas tudo isso sendo submetido à consulta pública e esperando realmente que os setores possam se manifestar e possam participar ativamente do processo de consulta. Diante disso, eu abro a discussão, a palavra aos diretores e demais membros da diretoria colegiada. Já na questão? Entendo importantíssimo a norma de priorização. Acho que certamente da consulta pública advirão muitas contribuições, porque certamente quem demanda a Anvisa em termos de peticionamento de registros vai identificar pontos importantes, detalhes que às vezes passam despercebidos por nós que manejamos o projeto, o processo internamente. E creio que, eu não sei se isso está sendo considerado ou não, eu creio que pode ser um procedimento que a GGMED já utiliza. Essas regras de priorização, quando a gente escapa da ordem cronológica, com uma série de justificativas, é um grande elemento que ajuda a que essa regra tenha legitimidade, tenha adesão, é a transparência.
logicamente. Se não me engano, a GENAI já publica a lista de pedidos, não, mas a lista integral de pedidos para registro, ou não? Sim, tanto a lista para registro, quanto a lista das solicitações de priorização foram concedidas, essa não foram concedidas. Com a ordem na fila de cada um dos processos. Relacionando com a ordem geral dos processos, ou seja, quem teve um medicamento que foi priorizado, consegue-se ver a posição que ele estava na fila e a situação em que ele ocupa na fila depois da priorização. Não são duas listas separadas, uma lista de priorização e uma lista de registros. Na verdade, é uma lista só, e essa lista, depois que o produto é priorizado, o produto continua naquela posição que ele estava. No momento que chega o prazo que a gente tem da análise, que é de 75 dias, esse processo é retirado. Infelizmente, nossa... É informado qual a posição dele e ele tem uma lista falando que aquele expediente foi priorizado. Então, a gente consegue, pelo menos, associar a ideia de que ele saiu antes porque foi priorizado. Eu estou entendendo o seguinte: fica claro que determinado registro foi priorizado. É isso. Ok. Bom, então processo de votação, a proposta de consulta pública por 30 dias, de norma que dispõe sobre a priorização da análise técnica de petições de registro de medicamentos no âmbito da Gerência Geral de Medicamentos. Jair. Então, aprovada a submissão do texto à consulta pública por 30 dias, encaminhe-se para a publicação. Mas a gente já pode iniciar a discussão. Que a Secretaria está pedindo que tem algumas correções no texto que vocês receberam em relação ao item 2.12, mas eu entendo que é possível iniciar a discussão e essas correções já estão sendo feitas no próprio texto dos diretores. São correções de redação. Só voltando, então, nós pautamos esse item também aqui na reunião aberta, entendendo que nós tínhamos duas demandas importantes. Uma era instituir definitivamente a ferramenta do circuito deliberativo, que é uma ferramenta que já é utilizada por outras agências reguladoras, que permite a realização de reuniões de diretoria colegiada e a deliberação de temas que não são aqueles cuja previsão é de que sejam deliberados em reuniões abertas. Nós pautamos nessa reunião a instituição do circuito deliberativo, explicando que é uma ferramenta de deliberação da diretoria colegiada que permite que aqueles temas que não são objeto de deliberação em reunião de diretoria colegiada aberta possam ser deliberados a partir do conhecimento do tema, da documentação ofertada por meio dessa ferramenta de circuito deliberativo por meio da internet, por meio digital, de acesso exclusivo, restrito, controlado por parte dos membros da diretoria colegiada, e isso traz agilidade e retira da pauta das reuniões presenciais um conjunto de temas que podem ser deliberados a partir do circuito, como já ocorre em outras agências. A exemplo, a autorização para viagens internacionais, os procedimentos administrativos de afastamento para capacitação de servidores, aqueles temas, os informes, ou ainda temas que os diretores
tem condições de deliberar mediante esse circuito, que possam fazer. Quando esse assunto foi levado então, à Procuradoria, na proposição dessa portaria que institui o setor deliberativo, houve consenso de que a melhor alternativa seria a inclusão do circuito deliberativo na portaria 136 de 2011, que é a portaria que traz o regramento do funcionamento das reuniões de diretoria colegiada. A Procuradoria fez já, juntamente com a Secretaria da Diretoria Colegiada e outros, uma proposição de texto, então, que altera a portaria 136 de 2011, conforme o texto que os senhores receberam. Bom, então, se nós observarmos aí na seção 5 na verdade, no capítulo 3 da proposta de texto que está aí, institui-se o circuito deliberativo. E a Procuradoria e a Secretaria da Diretoria Colegiada entendeu por bem também incluir nessa alteração da portaria 136 a correção de alguns itens que a portaria previa e que nós observamos ao longo dessas 16 reuniões de diretoria colegiada aberta que precisariam ser aprimorados. Eu me lembro que um deles é o prazo para a solicitação da sustentação oral e também a correção de que a sustentação oral, ela, quando é feita no item que não é de recurso, ela não é uma sustentação oral, ela é uma manifestação. Então, foram corrigidos aí 2, 3 itens que nós mesmos, diretores, havíamos identificado aqui como necessários de serem revistos, né? E, diante disso, surge, então, a proposta dessa nova portaria com os seus 36 artigos, prevendo, então, a revogação da portaria 3. Eu vou passar a palavra, primeiramente, ao Max, que já tem conhecimento do texto, e a Eliana Canoff, que é a secretária da diretoria colegiada, podendo utilizar também a palavra para esclarecer aos diretores se houver alguma dúvida adicional. Max. Quando a diretoria, a secretaria da diretoria colegiada procurou a procuradoria para discutir a inclusão do sistema deliberativo conforme determinação da diretoria colegiada, formou-se um grupo, a procuradoria, a CEPOL, o MUREC e o André Vaz, que é assessor da presidência, para discutir esse circuito deliberativo. E a Procuradoria sugeriu naquele momento que o circuito deliberativo deveria fazer parte da portaria 136, que é que regula os trabalhos da diretoria colegiada. E o circuito deliberativo é um procedimento utilizado, que poderá ser utilizado pela diretoria colegiada na decisão, nas suas decisões. E, considerando a relevância e importância desse circuito deliberativo ser incluído na portaria 36 e alguns questionamentos por parte dos senhores, em algum outro momento, a respeito da própria portaria 136, que não tinha, em alguns artigos, não estava tão claro, gerava uma certa dificuldade na interpretação, esse grupo tentou fazer uma revisão considerando esses elementos que vocês traziam durante as discussões aqui realizadas na DIPOL,
quando tinha que aplicar a portaria, e nós fizemos uma revisão geral do texto da portaria. Acho que a Eliana trata isso de uma forma mais apropriada, que ela tem todos os elementos aí. Eu vou propor o seguinte encaminhamento. O capítulo 3, que trata especificamente do circuito deliberativo, é que nós pudéssemos fazer uma leitura rápida aqui com os diretores, porque inclusive a gente já tem aí condições de compreendê-lo na totalidade. Né? O artigo 27, as matérias a serem deliberadas em circuito deliberativo serão encaminhadas à Secretaria da Diretoria Colegiada por meio eletrônico ou por documento físico, despachado e assinado pelo diretor, relator, conforme formulário disponibilizado pela Secretaria. A Secretaria procederá à abertura do circuito deliberativo e à solicitação de voto dos diretores. O prazo de análise e manifestação dos diretores é de 72 horas ou 3 dias contados da data do recebimento da matéria. Serão considerados deliberados os itens que obtiverem a maioria dos votos, respeitando o quórum legalmente estabelecido. Qualquer diretor poderá solicitar a retirada de pauta do circuito deliberativo para apreciação em reunião presencial. Então, se qualquer diretor entender que aquele é um tema que ele gostaria de discutir em uma reunião presencial, ele solicita a retirada e, havendo solicitação de qualquer diretor, o tema será submetido, então, a uma reunião presencial. O artigo 29, proferida a decisão da diretoria colegiada, a Secretaria emitirá o extrato de deliberação do circuito deliberativo e providenciará a sua juntada ao processo e encaminhará para a publicação quando for o caso. Artigo 30, as atas do circuito deliberativo serão redigidas pela Secretaria assinadas pelos diretores, publicadas na Intravisa. Aí, daqui para frente, continua igual. O que estava na portaria. Só vou pedir a Eliana que nos indique exatamente quais foram os itens alterados da portaria 136 original, que é a portaria dos discussões que estão aqui presentes, e quem acompanha as reuniões é a portaria que rege a participação e a organização dessas reuniões que são abertas. Por isso nós entendemos que esse era um tema que poderia ser objeto de deliberação na reunião aberta. Eliana. Também, se os senhores quiserem acompanhar, existe uma cópia nos documentos dos senhores que traz todas as alterações feitas na portaria 136. Então, lá no capítulo 1, teve uma pequena alteração no artigo 2º, onde foi incluído o circuito deliberativo. Então, o artigo 2º ficou: a diretoria colegiada reunir-se-á por meio de reuniões presenciais e por meio de circuito deliberativo. E o parágrafo único traz o conceito do circuito deliberativo, que corresponde ao procedimento decisório da diretoria colegiada, caracterizado pela coleta de votos dos diretores em meio eletrônico. A partir daí, no artigo 4º, houve uma pequena alteração, onde foi incluído as reuniões abertas ao público, porque aqui, anteriormente, tinha reuniões abertas, faltava ao público, então foi, na verdade, acrescentado. Aqui no parágrafo único não houve alteração. O capítulo 2º, houve, na verdade, nós retiramos um artigo, um parágrafo que tinha aqui. Tá, obrigada, mas na verdade a alteração foi que nós retiramos o parágrafo 4 e incluímos o artigo 5º, onde prevê as matérias que poderão ser tratadas, apreciadas no circuito deliberativo. Então, é o inciso 5º que limita aos assuntos de gestão. Os assuntos regulatórios não entram para a deliberação do circuito deliberativo. A partir daí, não tivemos mais alterações em relação ao texto anterior. Aqui também só alteração de forma.
não teve alteração de texto. Na seção 2 também, nós acrescentamos aqui no parágrafo 1º do artigo 12, que tem a próxima alteração, onde está colocado que antes nós utilizávamos o termo um dia útil. Então, o parágrafo 1º trata, vou ler o artigo e o parágrafo para entendimento. Artigo 12, a pauta das reuniões presenciais abertas ao público será aprovada pela diretoria colegiada e divulgada no sítio eletrônico da Anvisa com antecedência mínima de 5 dias úteis da realização da respectiva reunião. Parágrafo 1º. O juridicamente interessado em objeto da pauta de julgamento poderá requerer sustentação oral por meio de pedido dirigido previamente à Secretaria da Diretoria Colegiada através de endereço eletrônico disponibilizado para esse fim, com antecedência mínima de 48 horas do previsto para o início da reunião. Anteriormente, esse prazo estava um dia útil. Próxima alteração tem no parágrafo 4º do artigo 12 ainda, que ele trata dos pedidos de julgamento em sigilo, e essa foi uma inclusão onde o texto ficou: os pedidos de julgamento em sigilo deverão ser motivados e previamente encaminhados no prazo e forma estabelecido no parágrafo 1º. Então, altera e a questão não poderá mais haver simplesmente um pedido de julgamento em sigilo feito aqui na hora ou sem justificativa. Exige-se o cumprimento do prazo de 48 horas de antecedência e a motivação da solicitação do julgamento em sigilo. A próxima alteração, artigo 16. Na verdade, foi uma adequação de redação, esse artigo já existia, nós fizemos um texto que entendemos ficar um pouco mais claro, ficando o diretor relator poderá solicitar a retirada do item de pauta a qualquer tempo antes do início do processo de votação. Antes não havia essa especificação desse prazo para retirada do item da pauta e o grupo entendeu que era importante ficar muito claro até que momento poderia ser retirado de pauta. Seguindo no texto, então, basicamente, isso. Coloco, então, a proposição em discussão. Abro a palavra aos diretores e membros da diretoria colegiada. Já pediu a palavra. Essa é um subsídio deliberativo, primeiramente, vai trazer um ganho enorme para a gente, né, em função da gente poder concentrar nas reuniões presenciais a pauta que, de fato, justifica a gente estar reunido numa sala para discutir. O ganho da gente conseguir informatizar, trabalhar dentro de um circuito eletrônico para tomar determinadas decisões, decisões de caráter de gestão institucional dentro da Anvisa, é muito boa. Eu tenho certeza que vai nos dar muito mais tempo para discutir os assuntos, inclusive em reuniões públicas, que são os assuntos de maior relevância regulatória para a política de saúde pública. Excelente. É importante essa portaria também porque ela traz vários pontos aqui que dizem respeito ao exercício de defesa, né, para os entes regulados. Né? Aqui existem previsões a respeito de pedido de sustentação oral, pedido de sigilo, tinha um terceiro também que eu tinha anotado aqui, pedido de sigilo, manifestação oral.
Bom, de qualquer forma, elementos que são essenciais para o exercício de direito de defesa aqui, que a gente tem visto ganho substantivo quando a oportunidade de julgamento de recurso é na diretoria colegiada e que o setor regulado pode vir aqui, os interessados no processo podem vir aqui se manifestar. Eu tenho duas observações a respeito de disposições aqui. A primeira é do parágrafo no artigo 11, tá? Parágrafo único do artigo 11. O parágrafo único. A proposta de pauta referida no caput será remetida aos diretores com antecedência mínima de 2 dias úteis da data da reunião. A proposta de pauta das reuniões presenciais para a deliberação de atos de gestão feita pelo diretor presidente será submetida à aprovação da diretoria colegiada no início da reunião. Tá? A proposta de pauta será remetida aos diretores com antecedência mínima de 2 dias úteis da data da reunião. Eu creio que a gente precisava de mais um prazo do que apenas esses 2 dias úteis aqui. Jânio, eu vou falar do lado que cabe aqui. Né? A questão é o seguinte, isso pode ser mais, não tem problema. Só que nós tentamos deixar esse prazo o mais próximo possível da reunião, porque os diretores encaminham o tema para a pauta, inclusive na própria reunião. Então, nós tínhamos discutido, quando fizemos a 136, se nós íamos permitir a inclusão de item na pauta na hora da reunião ou não. Eu acredito que com o circuito deliberativo vai ser possível ampliar esse prazo sim, porque muitos dos temas que vêm aqui são temas de gestão de cada um dos diretores que, como vai ter a reunião na terça-feira, chega um assunto na segunda, quer incluir na pauta. Então, eu não vejo problema em estender esse prazo. Esse prazo depende muito do que está colocado no artigo 9º, que é o prazo para que os diretores terão para pedirem à secretaria a inclusão de item na pauta. Porque, nós adotamos como 3.000 um conceito importante. Anteriormente, quem fazia a pauta da reunião da diretoria colegiada, o próprio regimento interno, o decreto previa dessa forma, era o diretor-presidente. Aqui nós instituímos que os diretores fazem a pauta, só que precisa de uma organização por parte dos diretores para isso. Então, a secretaria faz a pauta e eu encaminho na qualidade de presidente a vocês. Esse prazo aí depende muito, acho que do circuito deliberativo resolver uma parte, e do quanto que o fato de existir o artigo 12, que no fim as pautas são aprovadas no início da reunião, o quanto que isso vai ser mais ou menos flexível. Eu não vejo isso como um problema. O que eu acho que é ruim muitas vezes é receber a documentação com 2 dias úteis de antecedência e, de fato, não há tempo hábil muitas vezes para uma leitura ou uma apropriação. Então, se quiser estender esse prazo, não há problema. Isso demanda sempre que os próprios diretores terão que tomar cuidado no envio da solicitação da pauta e da documentação. Eu acho que vai valer a pena a gente investir em planejamento melhor no envio e estender aqui para 3 dias. De pautas para a diretoria colegiada e estender para 3 dias. O que significa, em se mantendo as reuniões às terças-feiras, que a pauta terá de ser fechada na quarta-feira da semana, na quinta-feira da semana anterior. A partir do que não vai mais aparecer na pauta e vai ter que ser incluído aqui na hora. Mas eu não vejo problema nenhum, eu já estou acatando a proposição. Outro ponto. Assim, a Liliana está chamando a atenção então de uma mudança do prazo previsto no artigo 9º, passar de 3 dias úteis da reunião para 4 dias úteis da reunião para os diretores encaminharem as proposições. Não tem objeção nenhuma. Bom, você falou que tinha mais algum. Tem o segundo ponto, que é o ponto, o artigo 12. Parágrafo 1º do artigo 12, que diz respeito ao pedido à solicitação de sustentação oral. Parágrafo 1º do artigo 12.
Se ao invés de 48 horas nós utilizarmos aqui 2 dias úteis antes da data, a gente evita a situação que a gente tem hoje no diretoria colegiada, das reuniões às terças e o esgotamento desse prazo está no domingo. É uma circunstância da atual data da nossa diretoria colegiada, é uma circunstância específica da data da nossa diretoria colegiada. Mas eu creio que a questão aqui é nós recebemos uma antecedência mínima, não é? Para que a gente possa planejar a diretoria colegiada, inclusive com as sustentações orais. Eu entendo e concordo. A dificuldade é a seguinte: talvez nós tenhamos de colocar o prazo. Porque o que acontece? Tem duas dificuldades. É a questão do dia útil, vai até meia-noite. Então, se nós temos na reunião na terça-feira, 2 dias úteis, naturalmente, será à meia-noite do domingo. Da sexta-feira. Então, particularmente, eu não vejo problema em fazer isso. Acho que tem de ficar claro, porque quem levantou essa dúvida da última vez, acho que foi o Agenor, até que horas que pode? Bom, pode até meia-noite. Então, o 48 horas aí seria no sentido de fixar um horário também, né? Porque a pauta, quando ela é publicada, ela indica o horário de início da reunião, ela não tem um horário fixo. Então, um dia pode começar de manhã, né? Então, era no sentido de dizer, olha, quando você sabe que horas a reunião começa, você tem 48 horas. Agora, de fato, essa questão do domingo é tanto quanto complicada. E com essa antecedência mínima de 48 horas do horário previsto para início da reunião, isso aqui dá domingo, 2h30 da tarde. No horário do almoço. Ou seja, o pessoal ao invés de almoçar, ou seja, nós vamos ter contato com esse pedido na segunda de manhã. Né? E se a gente colocar prazo mínimo de 2 dias úteis antes, nós vamos ter contato com esse pedido, 2 dias úteis, dá o quê? Segunda, sexta, até quinta-feira, ou seja, sexta-feira nós já vamos ter contato com esse pedido, porque vai dar quinta-feira, meia-noite, 2 dias úteis antes da data da reunião. Eu creio que para a administração das sustentações orais é preferível. Não vai dar. 2 dias úteis antes da data. Não, é quinta-noite. 2 dias úteis, nossa reunião na terça. 2 dias úteis antes, segunda, sexta. É no mínimo 2 dias úteis. Portanto, quinta-feira, meia-noite. É isso, prometo. Tomarem conhecimento do tema e se manifestar. Como nós não temos data fixa para a reunião vai ser na quarta, vai dar problema, vai cair no domingo também. O úteis não vai cair no domingo, né? Mas tudo bem. Eu estou fazendo a consideração de que, na verdade, esse prazo de antecipadamente 42 horas ele é um prazo que tem uma parcela que é morta por conta de semana. Mas eu não tenho nada contra mudar para 2 dias úteis. Senhor Agenor. Não, eu também não. Eu já tinha feito essa observação para fazer essa colocação, até mais para facilitar as pessoas, né? Porque se nós estamos propondo que vamos ter 5 dias de antecedência, 5 dias úteis para fazer a pauta, se nós colocamos 2 dias úteis para as pessoas manifestarem, eles só terão 2 dias para tomar conhecimento, discutir e colocar. Só isso que eu fico na dúvida. Então, se nós estamos pedindo. Não, tudo bem, de minha parte não tem, isso aí não tem problema. A minha dúvida era só no domingo, porque o nosso calendário pode flutuar, não tem dúvida nenhuma. Mas tem uma questão que eu gostaria até de chamar a atenção, já que nós estamos. Desculpa, só já que você terminou, sim, eu só queria fazer uma observação, é o seguinte, porque eu acho que ficou separado bem os assuntos, né? Não tem nenhum problema, mas agora eu acho que a gente está precisando
talvez no futuro bem próximo, a gente ainda dá uma segmentada nas reuniões da diretoria, sabe? Porque são assuntos, né, de grande relevância, são 5 pontos, e todas as vezes que surgem esses 5 pontos, nós temos reuniões aqui de 6, 7 horas, que é tremendamente desgastante. Sabe, eu acho que isso é que a gente tem que ver. Hoje, né, nós já vamos fazer 4 horas de reunião e já temos uma pauta extensa para discutir. Talvez a gente pensar, e aí eu colocaria isso como sugestão, para a gente tentar, quando a gente terminar essa fase de transição, mexer de novo nessas propostas de reunião e a gente separar isso, separar a reunião para recursos de instância administrativa, para debate sobre edição de normas, sobre de marco regulatório. Eu acho que essas questões aprofundaria mais a discussão e daria realmente um entendimento maior até para o próprio setor regular. Tá? Bom, então nós temos sugestões de alterações no texto inicialmente proposto, no artigo 9º, passando de 3 para 4 dias úteis da reunião, no artigo 12, passando de 48 horas para 2 dias úteis, e também o parágrafo único do artigo 11, passando para 3 dias úteis da data da reunião. Só para confirmar uma coisa em relação à antecedência da manifestação oral. A publicação da pauta da diretoria colegiada é feita com qual antecedência em relação à data da reunião pública? 5 dias úteis. Tá. No caput do artigo 12, já a pauta das reuniões presenciais abertas ao público será aprovada pela diretoria colegiada e divulgada no sítio eletrônico da Anvisa com antecedência mínima de 5 dias úteis da realização da respectiva reunião. Aí ficam então 2 dias úteis para que as pessoas que manifestem pedindo a manifestação. Bom, então com essas alterações e com a inclusão do ciclo deliberativo, eu coloco a proposição da portaria em votação. Jaime. Gordo. Então, aprovada a portaria que institui o circuito deliberativo, altera a resolução, a portaria 136 e a revoga por unanimidade. Bom, eu vou pedir a compreensão de todos. Como nós estamos em 3 diretores, qualquer ausência suspende a reunião. E como nós já estamos aqui há praticamente 4 horas, sem que eu tenha tempo para tomar água, eu vou pedir a compreensão e suspender a reunião por 5 minutos. Obrigado. Retomamos então a reunião, passamos imediatamente ao item 2.1, ponto 3. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre os motivos que trouxeram esse tema à pauta da reunião de diretoria colegiada aberta da Anvisa. Já ao final do ano passado, nós recebemos algumas sinalizações importantes que colocavam em dúvida a eficácia da medida regulatória que foi adotada
por meio da resolução 44 de 17 de agosto de 2009, no que se refere à diminuição dos riscos sanitários envolvendo a utilização de medicamentos isentos de prescrição que ficavam, até aquele momento, expostos em sistema de autosserviço em farmácia. E por vários canais de comunicação, nós recebemos informação que colocava então em xeque duas questões. A primeira delas era se a medida sanitária ela tinha impacto do ponto de vista das intoxicações, uma vez que o argumento que foi colocado para a aprovação da norma é que as intoxicações relacionadas a MIPs registradas no CEATOX ou no CINETOX teriam relação com o fato desses produtos estarem dispostos no sistema de autosserviço e que a medida sanitária, que eles não estivessem mais dispostos dessa forma a poder reduzir essas intoxicações, e nós recebemos informações contestando a eficácia da norma para essa finalidade. De um outro lado, também recebemos informações de que a vigência da norma poderia estar gerando distorções no mercado, trazendo prejuízos ao consumidor em relação à sua decisão quanto ao produto e quantidade que ele pretendia adquirir. Nós criamos um grupo de trabalho que vem debatendo esse tema. Foi dado ao grupo de trabalho um prazo de 120 dias e o grupo de trabalho, na verdade, vem apresentando resultados parciais. E a minha preocupação foi no sentido de detectar que esses resultados parciais do grupo de trabalho reforçavam aquelas questões que estavam sendo colocadas para a diretoria colegiada e que demandaram a criação do próprio banco. Mais recentemente, passou a nos preocupar o fato de que em muitos estados, já a partir de 2009, particularmente em 6 estados, houve a aprovação de leis estaduais que vêm no sentido exatamente contrário do que dispõe a RDC 44 no seu artigo 41, e particularmente agora, no mês de março, a aprovação da Lei 14.708 de 2012 pela Assembleia Legislativa de São Paulo, que no seu artigo 1º e único assegura às farmácias e drogarias do Estado de São Paulo o direito de organizar em área de circulação comum, expostos no autosserviço ao alcance direto do consumidor, todos os medicamentos isentos de prescrição. Fica assegurado às farmácias e drogarias no Estado de São Paulo o direito de organizar em áreas de circulação comum, expostos no autosserviço e ao alcance direto do consumidor, todos os medicamentos isentos de prescrição médica. Não, essa é a Lei Estadual 14.708 do Estado de São Paulo. E, paralelamente à aprovação dessas leis nos estados, nós temos hoje 64 ações judiciais ajuizadas, praticamente nenhuma delas com decisão de mérito, questionando essa decisão da mesa. E o que na verdade, me preocupou esse tema? Desde a aprovação da RDC 44, de 2009, eu tenho chamado a atenção de que poderia haver uma distorção da ação da Anvisa daquilo que é a sua responsabilidade enfocada no que oferece mais risco e não naquilo que oferece menos risco, mobilizando
as autoridades sanitárias dos estados, dos municípios, mobilizando a justiça para enfrentar um tema de menor relevância, deixando aquele de maior relevância sem a devida tratativa. Ou seja, nós convivemos harmoniosamente num país onde a grande maioria dos medicamentos de venda sob prescrição são vendidos sem prescrição médica nas farmácias, e mobilizamos todo o esforço do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, da Justiça, da Procuradoria da Anvisa e de mais um conjunto de atores para cuidar do lugar onde estão os medicamentos isentos de prescrição. Esse tema é incômodo para mim. Eu acho que com os dados preliminares que foram trazidos pelo grupo de trabalho, eu fiquei ainda mais preocupado, achando que, de fato, nós podemos estar deixando de cumprir a nossa função, de um lado, gerando uma preocupação e uma demanda com aquilo que, efetivamente, a própria dinâmica de registro da Anvisa prevê que o receituário médico não é necessário. Por que eu digo isso? Porque os resultados do grupo de trabalho, que são preliminares, indicam e confirmam isso que eu estou dizendo. Então, a gente vai ter uma apresentação, nós temos aqui o gerente-geral de medicamentos, o secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e a chefe do núcleo de vigilância pós-comercialização. Nós vamos apresentar os dados que, no meu entendimento, reforçam isso que eu estou dizendo. Eu acho temerário que a Anvisa mantenha uma postura de preocupação com a questão dos medicamentos isentos de prescrição e absoluta falta de preocupação e uma convivência harmoniosa, tranquila e sem uma intervenção mais contundente em relação à prática usual e corriqueira do comércio de medicamentos de prescrição médica feito de maneira descuidada, sem a exigência da prescrição. Então eu trouxe esse tema para essa reunião, para que todos pudessem tomar conhecimento desses dados, para que nós pudéssemos discutir esse tema que eu estou trazendo, e muito claramente com a preocupação de que nós devemos, se possível, sair daqui com essa equação resolvida. De um lado, tratando os BIPs como devem ser tratados, mas com uma decisão clara de que a Anvisa precisa e deve tomar decisões contundentes e responsáveis em relação ao que nós vamos fazer com os medicamentos que são de prescrição médica e que hoje são vendidos de maneira corriqueira nas farmácias sem a prescrição. Então a gente vai ter a primeira apresentação dos dados preliminares, depois vamos abrir a discussão, temos 2 inscritos para falar sobre o tema que não são da diretoria colegiada, e depois vamos debater aqui o tema com os diretores. Passo inicialmente ao professor Norberto Rento. Boa tarde a todos. Esse grupo de trabalho foi instituído em novembro de 2011 e a nomeação dos seus membros se deu já no início desse ano, ou seja, o prazo para a conclusão do trabalho é no início, na primeira quinzena de maio desse ano. E os resultados parciais nós vamos apresentar uma parte deles. A competência fundamental desse grupo de trabalho foi rever as normas que tratam não só da prescrição, mas também da dispensação, mas também do registro de medicamentos isentos de prescrição, que era um debate que já vinha ocorrendo desde 2009, e a propositura da norma, avaliada no começo de 2011, não traduziu não apenas as expectativas da diretoria colegiada, mas inclusive demandas dos diferentes segmentos, incluindo aí usuários e produtores desses medicamentos. E, obviamente, avaliar as possíveis propostas para melhoria e superação da fragmentação da norma sanitária no que diz respeito aos medicamentos isentos de prescrição. A composição desse grupo é uma composição, nós temos aí uma parte de representantes da própria agência, representantes de outras áreas do governo e dos conselhos profissionais e representações das entidades do setor produtivo, do segmento específico desse setor produtivo. Esse grupo de trabalho
para viabilizar a sua atividade, foi subdividido em dois grupos, principalmente porque nos primeiros momentos nós tivemos uma grande afluência de pessoas e de entidades para participar das reuniões e dos debates. Um desses subgrupos ficou responsável por fazer a revisão do que diz respeito ao registro, ou seja, da RDC 138 de 2003, e o outro da avaliação dos impactos da RDC 44, que trata não só da dispensação, trata da prescrição, mas também da dispensação. Nós já reunimos esse grupo, tivemos 9, na verdade são 9 reuniões, e parte desses dados vão ser apresentados agora. Fundamentalmente, os dados relativos ao impacto da vigência da RDC 44, na medida em que as proposições que nós estamos trabalhando no que diz respeito ao registro têm transcorrido no sentido de observância das orientações, inclusive internacionais. E aí tem alguns dados importantes, ou seja, a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, a ALANAC, apresentou ao grupo um conjunto de informações baseado no trabalho do IMS-Health a respeito do mercado farmacêutico a partir da observância do que acontecia em tempos anteriores à própria resolução e o que passou a acontecer nos dados que se obteve a partir de 2010 na vigência da RDC 44 no que diz respeito à dispensação de medicamentos isentos de prescrição. E aí foram apresentados dados sobre o perfil comercial desses medicamentos, fundamentalmente a partir de entrevistas com atendentes, com consumidores e observação do que ocorre nesse mercado. Os dados preliminares apontados, ou seja, a metodologia da pesquisa que foi apresentada à Anvisa, ela teve, num primeiro momento, uma observação das vendas realizadas no balcão sem a interferência nesse processo. Num segundo momento, a percepção do usuário, captada por 1.640 entrevistas, com o objetivo de entender as razões das compras desses medicamentos, e um terceiro foco de avaliação, a percepção dos atendentes, a partir de 400 entrevistas, para se identificar a percepção dos dispensadores desses medicamentos no ponto de dispensação, no ponto de venda. E o que se observa nos dados que foram apresentados, de forma bastante simplificada, a compra desses medicamentos por compra espontânea, onde se destaca fundamentalmente a sobrevida da prescrição médica, ou seja, a repetição do receituário, uma vez emitido em algum tempo para as pessoas, uma influência da mídia e outras razões que vão desde a orientação dos vizinhos até o acesso à informação na internet, etc. Isso reproduz o que os estudos já realizados em relação à utilização de medicamentos, no âmbito do uso racional de medicamentos, na literatura brasileira e internacional, tratam de forma sistemática. Isso é reproduzido aí. O levantamento feito a partir da encomenda da própria ALANAC envolveu uma pesquisa em 7 cidades representativas das regiões, farmácias definidas de acordo com a categoria, ou seja, farmácias de rede e farmácias independentes. Foram avaliadas aí um painel de 400 farmácias e, obviamente, um balanceamento de acordo com o potencial de ação de cada uma dessas regiões. E nós tivemos, então, a pesquisa realizada em Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, totalizando aí aproximadamente 900 farmácias. São 228 farmácias de rede, 172 independentes, e as entrevistas realizadas geraram, no âmbito das redes, 927 entrevistas e no âmbito das farmácias isoladas, aproximadamente 700 entrevistas. Ou seja, houve um equilíbrio entre os dados coletados a partir de farmácias isoladas e farmácias de rede. Um dado importante em relação aos dados obtidos, e aí é uma pesquisa que o IMS-Health faz a cada 2 anos, e aqui deveria ter feito em 2009, mas teve um gap, sei lá por que razão, mas apresentou os dados em 2010. O que se observa? A evolução dos resultados
no que diz respeito à influência do atendente na indicação dos medicamentos. Né? O que se observava? Que em torno de 5,4% em 2005 dos medicamentos dispensados eram oriundos de indicação pelo atendente. E o atendente entendido como sendo o balconista da farmácia, o farmacêutico ou o proprietário balconista leigo da farmácia. Em 2007, o percentual de indicações feitas por esses atendentes de medicamentos isentos de prescrição caiu para 4,6%, e sendo que os dados de 2010, já na vigência, portanto, da RDC 44, subiu para 9,3% de indicações do atendente responsável pelo processo de dispensação do medicamento. Isso significa dizer um incremento de 4,7 pontos percentuais em relação ao ano de 2007. Né? Ou seja, uma evolução bastante significativa que, se não qualifica per se, aponta uma tendência de aumento da interferência do atendente no processo de decisão do medicamento que vai ser utilizado, fazendo com que, neste mercado, que já é inelástico, né, ele se torne ainda mais inelástico, com uma percepção de que se pode ter uma perspectiva de redução do poder de escolha do usuário em relação ao medicamento. A análise em relação, a LANAC também apresentou, a partir dos dados do IMS, da pesquisa feita pelo IMS, a análise do tamanho das embalagens, e aí se obteve um conjunto de produtos, ou seja, foram criados critérios para inclusão nessa variação, ou seja, produtos primeiramente classificados como MIP, ou seja, isentos de prescrição, excluindo medicamentos genéricos, aqueles produtos os 200 produtos mais vendidos, as marcas que possuíssem embalagens pequenas, ou seja, aquelas comercializadas em embalagens múltiplas, e embalagens maiores, grandes, comercializadas nas embalagens secundárias com maior número de unidades farmacêuticas por apresentação. E desde que nenhuma delas tenha sido lançada após o ano de 2008, ou seja, homogeneizou-se aí o universo sobre o qual o IMS projetou o seu trabalho. E os índices comparativos considerados 2010 em relação a 2009, 2011 em relação a 2010 e 2011 em relação a 2009. E esses comparativos foram escolhidos com base no impacto da RDC 44, que se dá a partir de fevereiro de 2010. Portanto, de um universo de 200 marcas, em princípio, aplicados esses filtros definidos pela metodologia que foi utilizada, gerou aí um universo de 25 marcas sobre as quais foram feitos os levantamentos dos dados que vão ser apresentados a seguir. O que se observa? Essa tabela ela simplifica a demanda por grupos de embalagens no mercado de medicamentos isentos de prescrição. Aí tem os valores totais, né? E o que a gente observa? Em relação às embalagens grandes e às embalagens pequenas, ou aquelas unidades já fracionáveis, o que se observa, e esse dado é bastante importante, é uma evolução consistente, mas no ano de 2011, ou seja, já na vigência integral da RDC 44, houve uma ampliação da dispensação de medicamentos isentos de prescrição, mas que são disponibilizados nas suas embalagens maiores, com maior número de unidades, ou seja, uma evolução de 79% em relação, por exemplo, a 38% do comparativo de 2010 e 2009. O que significa dizer que houve, no processo de dispensação desses medicamentos, uma priorização da dispensação daqueles medicamentos em embalagens maiores. Isso é um dado interessante na medida em que, com toda certeza, quando se estimula o consumo de medicamentos nessas embalagens maiores, maior é a sobra potencial desses medicamentos e certamente maior o risco do uso inadequado ou da irracionalidade no uso desses medicamentos após a aquisição pelo usuário. Né? E aí nós temos esse dado bastante debatido na literatura internacional e também na literatura nacional, onde nós vemos que esse tipo de embalagem reforça a chamada farmácia caseira e os riscos oriundos do uso inadequado de medicamentos de forma potencial. Esse é um dado interessante, e aí o que a gente observa? André, obrigado. O que a gente observa? Ele está trabalhando, Zé, tá bom.
Este é uma representação gráfica da dispensação, da evolução da dispensação no mercado de medicamentos isentos de prescrição em relação ao tipo de medicamento no que se refere aos descontos oferecidos aos varejistas pelos produtores. Né? E o que a gente observa? Esse dado é interessante. Se nós olharmos essa tabela, nós temos aí medicamentos genéricos, os medicamentos de baixo nível de desconto e os medicamentos de alto de desconto mais elevado. Esses medicamentos de descontos mais elevados são aqueles medicamentos cujo desconto é absorvido como margem de lucro pelo varejista e que, por via de consequência, acabam recebendo um estímulo para a sua dispensação, porquanto gera uma movimentação financeira mais atraente para o setor varejista. E o que a gente observa nesses dados? Enquanto tem uma leve evolução no que diz respeito aos medicamentos de desconto baixo, que é muito similar aos medicamentos genéricos, a gente observa uma inflexão em relação a 2009 para 2011 dos medicamentos que têm descontos altos. E se a gente for observar essa tabela comparativa, em relação a 2009, os dados de 2011 mostram que os medicamentos de desconto elevado eles tiveram um incremento em termos da sua movimentação de 108% aproximadamente. Né? O que significa dizer que nós podemos ter uma inferência que precisa ser comprovada, precisa ser analisada com outros, ou conjugada com outros indicadores, mas certamente mostra uma tendência de que aquela concentração no poder de decisão sobre qual tipo de medicamento vai ser utilizado, portanto, menor elasticidade na escolha do medicamento por parte do usuário, recai sobre medicamentos de